Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Nunes, sou diretor SAP Customer Experience de canais e alianças na América Latina. Primeiro quero agradecer a participação de todos neste webinar, juntamente com o nosso parceiro de negócio, Kairos Digital. E este webinar chama-se Como explorar os dados de seus clientes para entregar a melhor experiência digital com sucesso a eles. Também acho que mais uma regra, se vocês quiserem, durante a apresentação, fazer perguntas pelo chat, ao final teremos aí ao redor de 15 minutos para explorar as perguntas feitas. E então vamos continuar. Pauli, I'm not able to jump to next slide. Oh, okay. It was a performance problem. Ok, já fiz minha introdução aqui, só para retomar. Então, meu nome é Cláudio Nunes, sou diretor de canais e alianças SAP Customer Experience na América Latina. E entrando, não sei porquê, tem um forte delay aqui na passagem do slide. A agenda de hoje, vou fazer uma breve introdução e logo a Camila e o Alexandre vão fazer a exposição do maior conteúdo, que é sobre o conteúdo principal, de explorar o potencial dos dados de seus clientes. Se olharmos, né, alguns temas que, mais ou menos de 3 anos para cá, temos visto que, ao redor do mundo, diversos países têm adotado novas leis para a proteção de dados, né? Aqui no Brasil é um tema pujante, que é a LGPD, ainda em discussão de quando vai entrar em vigor, mas, de qualquer maneira, o tema é um tema super atual, que está preocupando não somente as empresas, os governantes, mas também nós consumidores. Não importa se ou nós clientes consumidores, porque a gente aqui está falando de um tema não somente de dados de consumidor final, mas também dados de empresa, relacionamento de empresa com empresa. Então, a solução por si só, ela abrange tanto B2C quanto B2B. Então, pelo primeiro ponto aí, há essas leis que estão entrando em vigor, que estão na pauta de discussão. De qualquer maneira, quando a gente olha que ainda está em discussão, quando vai entrar em vigor e as suas métricas e definições, a gente também tem visto que ainda que a LGPD no Brasil ela não está em vigor, não tenha sido aprovada ainda, ou, aliás, foi aprovada, mas a gente não sabe qual é a data de entrada em vigor, né? Cada hora muda. A gente tem visto que, em alguns casos, as empresas já estão sendo multadas, né? E valores muito significantes. Só para mencionar aqui no caso, né, da Rede Marriott de hotéis, ela, em julho de 2019, ela sofreu uma multa de 125 milhões por vazamento de dados, e em 1º de abril, mais recentemente, ela teve uma segunda violação de dados, né, expondo 5,2 milhões de dados de hóspedes do seu banco de dados. Então, assim, é algo que nos coloca os nossos dados que possivelmente estamos entregando para essas empresas, em termos também de consentimento, privacidade, a gente está dando confiança a essas empresas e, por algum motivo, tem alguns riscos de brecha, riscos de insegurança e ataque de hackers para que eles sejam acessados. Acho que quando ainda a gente está falando talvez de nome, sobrenome, ainda tem um risco envolvido, mas quando a gente está falando de dados de cartão de crédito, CPF, RG, isso leva a uma criticidade maior ainda, né? Então, é um tema realmente que deveriam ser tomado com muita atenção, indiferentemente de uma lei que está em trâmite aí para quando ela vai entrar, né, realmente em vigor. Ou seja, é um tema que as empresas deveriam tomar isso como foco e preocupação, porque, ao final, o cliente tem uma preocupação muito forte com seus dados. E quando a gente olha para esse ponto, não somente pela proteção, pelo consentimento, pela privacidade dos dados, acho que o importante é que ela nos permite também de capturar dados e transformar este usuário que seja anônimo. Por exemplo, quando a gente tem um usuário anônimo navegando por um site de comércio eletrônico e ele não faz nenhum tipo de registro, ele é um anônimo.
Possivelmente, essas plataformas, elas podem capturar ali o que a gente chama de Cookie ID, né, o identificador cookie, mas ao longo da jornada desse cliente, conforme ele faz novas interações e faz um processo de registro que seja light ou depois ou dê mais informações, de alguma maneira nós possamos controlar essas informações, sempre dando visibilidade e políticas de privacidade, consentimento a esse cliente, a esse consumidor, para que realmente ele tenha confiança nesse relacionamento e que ele possa interagir em algum momento para dizer: eu já não quero mais que você tenha acesso a esses dados, quero eu tomar ação de remover esses dados. Então, acho que isso é importante, do processo de registro, que é o ponto inicial, tornar isso um relacionamento confiável. E só para mencionar aqui, para deixar reforçado para todos os participantes, a SAP, como portfólio de SAP Customer Experience, nós temos outras soluções que não somente tratam de dados de clientes. Se a gente olhar para soluções do nosso portfólio, como marketing digital, automação de força de vendas, treinamento online, comércio eletrônico, atenção a cliente e serviço de campo, de alguma maneira a gente está falando que nós temos distintas soluções tratando ou capturando dados de cliente. Então, nada mais justo do que nós termos uma solução para proteger esses dados e dar essa segurança ao cliente, ao consumidor final, para que tornar esse relacionamento confiável. Então, acho que aqui a grande mensagem temos diversas soluções no nosso portfólio que abrange toda a jornada, toda a experiência do cliente e como ponto central aí uma solução que trata de dados de clientes de uma maneira muito confiável. Tem diversas empresas utilizando essa solução de uma maneira muito segura. Até hoje não tivemos nenhuma informação ou nenhum caso de um cliente onde teve um data breach, ali um ponto de quebra em relação a essa solução. Acho que isso é muito importante mencionar. Agora passo a palavra, então, para o Alexandre Lara Adaqueiros. Ale, por favor, fique à vontade em tomar conta da transição dos slides. Perfeito. Me ouve bem, Nunes? Perfeitamente, Ale. Perfeito. Então, pessoal, novamente eu agradeço a participação aí do nosso parceiro de negócios da SAP, representado pelo Cláudio Nunes. E eu sou do time de pré-vendas aqui da Queiros. A Queiros é uma empresa que implementa todo o portfólio de soluções SAP Customer Experience, que é o que o Nunes acabou de apresentar. E o que eu venho trazer aqui é um assunto para a gente discutir, que vem na questão como que a gente converte dados em experiências digitais de sucesso, né? Esse desafio que a gente vai tratar e a gente vai apresentar aqui maneiras, formas de tentar solucionar esse desafio. Falando sobre a nossa agenda, então a gente traz um pouco sobre quem é a Queiros, né? Quem é essa empresa, qual a nossa credibilidade, né? Com qual propriedade a gente fala de experiência do cliente, quais são as necessidades dos clientes atualmente. Então, a gente tem visto essa mudança de foco de produto para experiência, de produto ou serviço para experiência. Então, uma nova valorização da experiência que o seu cliente tem. Por que do SAP Customer Data Cloud? Então, como que uma plataforma de dados do cliente, ela te capacita a converter dados em experiência, que é o tema do nosso webinar. E, ao final, a gente traz um caso de sucesso que a gente já tem de adoção da solução e implementação por parte da Queiros. Vou avançar um pouquinho. Então, aqui a gente tem um pouco sobre o grupo da Queiros, tá? A Queiros ela é uma empresa de consultoria francesa, com 25 anos já atuando no mercado de dados e outros 10 anos atuando no segmento digital.
Tá? E quando a gente fala de dados, a Queiros sabe trabalhar em todo o ciclo de vida do dado, então desde a gente fala de ingestão, então como você armazena dados, né, em aplicações corporativas, Big Data, Data Warehouse, banco de dados tradicionais, toda a parte de transformação, então processo de ETL, de valoração do dado, e toda a parte de consumo e visualização, que aí a gente fala de ferramentas de BI, Tableau, Click e outros mais que a gente é agnóstico de solução e tem uma expertise muito grande nessas soluções. E, por outro lado, no outro segmento, a gente tem o segmento digital, que é realmente a gestão da experiência do cliente fim a fim. Então, assim, desde da capacidade de trabalhar a captura de um cliente em potencial, então, gestão de acesso do cliente, ferramentas de automação de marketing, o próprio CRM, até o cliente investir na sua marca através de uma aquisição ou a subscrição de um serviço, né? E aí a gente trabalha outras soluções de mercado, como CRM, o e-commerce, o marketplace, que te permitem ofertar produtos e serviços, né? E experiências, até a fidelização desse cliente, que é como que eu conheço esse cliente melhor, de forma individual, como que eu trago fidelidade à minha marca, como eu trago confiança na minha oferta do meu produto, né? E aí a gente traz soluções de plataformas de dados de clientes, que é o que vai ser muito tratado nesse webinar, e também as plataformas de marketing CRM também ajudam na fidelização do cliente. Aqui um pouco mais dos nossos números, a gente tem mais de 4.000 consultores em 4 continentes e em 20 países. A gente cobre todo o território das Américas, desde os Estados Unidos, Canadá, até o Brasil, Argentina, Chile. Tem um crescimento orgânico, em média, de 8% a 10% ao ano e um faturamento de mais de 300 milhões de dólares. É uma empresa até listada de capital aberto, tá? Aqui eu acho que a gente fala um pouco dessa propriedade que a gente tem sobre experiência, em tratar a experiência do cliente. A gente tem referências das mais diversas indústrias, então desde indústrias de cosméticos, varejistas, indústrias de metal pesado, indústrias automobilísticas, setor médico, enfim, uma experiência muito vasta em mais de 150 clientes referenciáveis de implementação ao redor do mundo, tá? E agora eu passo a palavra para a Camila, ela é nossa líder de CX aqui na Queiros, e ela vai contar um pouco como que ela entende, como ela enxerga a experiência, a necessidade do cliente dentro desse contexto que a gente está trabalhando. Olá, bom dia, obrigada, Ale. Me escutam bem? Está todo mundo me escutando? Sim. Ótimo. Muito obrigada. Como a Ale disse, eu sou líder de CX Latam, estou à frente aí dos projetos de marketing de CDC e no futuro vamos estar implantando projetos de Qualtrics e muito prazer estar aqui com vocês nesse webinar. Reforçando mais uma vez, no final vocês podem fazer perguntas que a gente está aqui ou também mandar um e-mail para a gente está de fato disponível para responder todas as suas dúvidas. Quando a gente fala de Customer Needs, por que isso é muito importante nos dados, né? Eu vou mostrar para vocês uma charge que eu acho muito interessante. As empresas, o sonho de todas as empresas é realmente ter essas câmeras para vigiar o consumidor ou para saber o que o consumidor está fazendo, o cliente está fazendo, quais são as preferências dele, qual o comportamento, o que ele compra, o que ele deixou de comprar, colocou no carrinho, tirou. Seria um sonho ter essa câmera espalhada por todos os lados do cliente para a gente saber exatamente quais são os passos dele, né? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, um questionamento. Isso é o sonho da gente como empresa, o sonho das empresas é esse, mas qual seria o sonho do consumidor?
qual seria uma das necessidades do consumidor quando a gente olha para os dados que nós estamos coletando dele, né? Essa é uma pergunta interessante, porque o consumidor, quando a gente coleta esses dados, a gente está coletando para construir uma relação de confiança. Trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, a relação de confiança que por exemplo, eu experimentei, a minha própria experiência foi com o Mercado Livre. O Mercado Livre, no passado, eu não fazia nenhuma compra, porque eu não sabia se o produto ia chegar, se o vendedor existia, se eu podia ser reembolsada, eu tinha muito medo e, de fato, eu não comprava. Hoje, o meu principal, onde eu compro mais coisas na internet é realmente com o Mercado Livre, eu dou os meus dados sem medo, porque eu já fiz compras e super rápido com One Click Buy, shopping, né? Compro, já tive problema, já fui reembolsada, reembolsou o produto, reembolsou o frete, já me mandaram produtos novamente, porque disse que eu enviei uma reclamação. Então, hoje eu tenho uma relação de confiança com essa empresa, e é isso que as empresas querem, e é isso que o consumidor quer, ter essa relação de confiança para poder comprar. E o que está drivando essa relação de confiança no mundo atual? Eu estou coletando os dados, mas eu tenho que transformar isso em uma relação de confiança, e para isso eu tenho esses 3 pilares aí que eu tenho que observar como empresa. Eu tenho que dar uma experiência personalizada, sem quebras, uma experiência fluida, né, seamless, e uma experiência omnichannel, que muito se fala, essas buzzwords hoje do mundo digital e de e-commerce, e que é verdade que uma experiência quebrada, ninguém de fato gosta, ninguém aprecia. Eu, quando estou comprando, quando eu vejo uma experiência quebrada, de fato isso, eu já falo, essa empresa não tá, o marketing dela não está trabalhando bem com o CRM ou o e-commerce com a loja física. O outro pilar é transparência e controle. O que é transparência? Eu dou os meus dados e eu sei o que a empresa, ela me deixa saber o que ela está fazendo com os meus dados. Se ela está vendendo para terceiros, se ela está usando para fazer algum processo de retargeting, e o controle também. Eu posso tirar, eu posso dar o meu consentimento e posso tirar a qualquer momento. E outro drive aí, o que está drivando essa relação de confiança, é a privacidade. Eu tenho muitos dados que eu não quero que eles sejam espalhados na internet, como meu número de telefone, o WhatsApp. E não quero que ninguém, que outras empresas fiquem me ligando, e são coisas privadas minhas, né? Meu grupo sanguíneo e por aí vai. Então, essas 3 coisas são muito importantes para ser observada nesse mundo que a gente coleta dados e quer transformar em uma experiência de confiança. E aí, como que as empresas hoje, elas estão lidando com isso? Como que elas estão se preparando para fazer essa relação de confiança? Isso passa muito pela governança de dados, né? Todo mundo está falando dessa lei, da LGPD, GDPR. Então, as empresas, elas olham a pirâmide que a gente chama essa pirâmide de maturidade, elas olham primeiro para dentro de casa, primeiro para a área de TI, para como os processos de negócio estão sendo feitos. Imagine comigo que essa empresa é um restaurante, certo? Primeiro eles vão olhar para a cozinha, arrumar a cozinha, e depois eles vão pensar lá no prato, para que o prato saia bonito e saboroso, né? Então, nessa base aí, fazendo essa analogia, nessa base, eles são os processos de negócio, o pessoal de TI, depois eles olham se estão em compliance, chamam o pessoal de lei para saber se os termos de uso, as políticas de privacidade estão ok, olham se podem ser auditados, se estão ok para serem auditados. Depois, eu falei de transparência e controle lá atrás, vão olhar se
se estão oferecendo essa oportunidade para o cliente, para o consumidor, ter controle sobre os dados e estão dando transparência suficiente para esses dados. E lá em cima, a preocupação, o topo, é a questão da Customer Experience, mas primeiro eles olham para dentro de casa. E como que o consumidor vê isso, né? O consumidor, ele vê essa pirâmide um pouco diferente, um pouco invertida. Novamente, com a nossa empresa, se você imaginar uma empresa como um restaurante, o cliente ele está preocupado com a experiência final dele, com o prato que ele vai comer, com o atendimento que ele está recebendo. Então, é muito maior essa preocupação do cliente com a experiência. E lá no final, ele se preocupa com os softwares, com o IT dele, com as tecnologias. Então, são duas visões um pouco diferentes. Como que a gente lida com isso? A visão da empresa e a visão do cliente. Isso nos dá alguns desafios em relação à coleta de dados. Esses desafios que a gente tem aí alguns, eu listei alguns dos 3 principais desafios. Segundo uma pesquisa que o CDC da SAP fez, em média, as empresas elas têm 16 silos de dados do consumidor que estão espalhados em silos. Além disso, uma pesquisa da Martech, né, de marketing e tecnologia, a gente fala muito sobre esse termo e tem uma companhia que chama Martech, ele fez uma pesquisa, há mais de 7.000 soluções de marketing aí para resolver todos os problemas em cada passo da jornada do consumidor, e cada dia surgem mais tecnologias, e isso, obviamente, causa uma customer experience totalmente desconectada, totalmente não fluida, não seamless, e que causa esse incômodo, esse mal-estar e uma experiência bem desconectada e bem quebrada. Só para exemplificar o que eu disse da Martech, aí vocês podem visualizar, isso aí são todos as soluções de marketing, e com certeza tem muito mais que não cabe nesse slide, mas só para vocês terem uma ideia. E isso causa essa experiência não fluida, além de outros sistemas que existem em toda a empresa. E aí eu pergunto, por que a gente precisa de um Customer Data Cloud, no caso, o Customer Data Cloud da SAP, para resolver esse problema de coleta, como coletar esses dados, como suportar essa coleta de dados e, não sei, integrar com o marketing, integrar com outras ferramentas para que essa jornada do consumidor seja de fato uma jornada boa e uma jornada fluida. Primeiro, só para dar um contexto, primeiro a gente precisa entender o que é o CIAM. Esse termo de CIAM, não sei se é um termo conhecido de todos, mas só para explicar, é o Customer Identity Access Management. Então, é um termo definido pelo Gartner que foi criado para resolver esse problema de organização e de governança de dados dos clientes. O que o Gartner diz é que eu preciso ter uma entidade centralizadora com capacidade de orquestração e de governança para os meus silos, certo? Vocês podem ver aí, tem os silos, as empresas têm os silos, eles podem ser sincronizados, mas o terceiro é que eles podem ser orquestrados. Tem uma entidade centralizadora e centraliza esses dados dos clientes. Para ser um CIAM, tá aqui a gente coloca as capacidades do CIAM, tem esse processo aqui de registro, começa com o engajamento, aí tem o registro, depois vai para Manage Profile, privacidade e consentimento, esses 3 pilares
fazem parte do CIAM, desse conceito de CIAM, depois a autenticação, a autorização e o update do profile, com a sincronização desses dados para outros sistemas terceiros. E o que a SAP fez? Ela tem o SAP Customer Data Cloud, ou para os mais íntimos, CDC, simplesmente. E o CDC, ele tem esses 3 módulos out of the box, que vão nesses 3 pilares aí de um CIAM, que é o Customer Identity, o Customer Consent e o Customer Profile. A gente vai ver um pouquinho das funcionalidades dele, um pouco mais no nosso caso de sucesso, mas eu vou falar um pouco um pouquinho superficialmente o que cada um, para vocês entenderem melhor. O Identity do CDC, ele é responsável por coletar as informações do consumidor. Como que ele coleta? Ele engaja o consumidor, ele transforma um consumidor, uma pessoa que é anônimo, num consumidor reconhecido e até num advogado da sua marca. Como que ele faz isso? Através de registro as a service, de social logins, de light registration, de progressive profiling. Então, ele vai captando ao longo da jornada do cliente. Facilmente a gente pode implementar essa captura de dados com esse componente através da jornada do cliente. E é o Customer Consent, porque de nada adianta eu capturar esse dado se eu não tenho consentimento. Eu posso ter todos os dados do meu cliente, se ele não me deu o consentimento para usá-lo, eu não posso usá-lo, seguindo aí as diretrizes da GDPR, LGPD. Então, tem o consentimento, esse módulo de consentimento, ele vai manejar, vai gerenciar todos os termos de uso, as políticas de privacidade e vai colocar isso num histórico e para vocês entenderem, quando a gente faz um reconsentimento também, essas plataformas, Facebook, eu vivo dando meu reconsentimento, tudo isso é manejado por esse módulo de consent, ele faz isso automaticamente, colocando lá, obviamente, configurando os processos. E o Customer Profile. O Customer Profile do CDC é onde, basicamente, tudo isso se converge. Vai trazer essa visão 360 que a gente falou lá no começo que as empresas querem, colocando câmeras. É isso que o Customer Profile vai trazer, convergindo esses dados e tudo que você pegou no Identity, todas as suas preferências, os seus consentimentos dentro do CDC e fazendo essa orquestração, possibilitando essa orquestração para os serviços de terceiros, por exemplo, um marketing que apoia muito essa ferramenta. Não posso deixar de falar também que o CDC, ele não precisa estar conectado com marketing da SAP ou com commerce da SAP, não. É uma solução agnóstica e ela pode estar presente numa empresa e conectado com qualquer outra solução. Agora a gente vai olhar um pouquinho como que a gente fez um caso de sucesso que a gente está trabalhando ainda, que utilizou tanto o CDC, que está utilizando tanto o CDC, o Customer Data Cloud, quanto o marketing. Tá? Como eu disse, o marketing é muito importante para fazer essas ações e ter essa Customer Journey. O CDC atua na coleta de dados, na melhoria da qualidade, como você está coletando esses dados, e é apoiado pelo marketing para fazer as ações de marketing aí para o seu consumidor. Esse é um cliente Establishment Labs, depois se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, mas basicamente ele trabalha com próteses mamárias, um público feminino, é da área da saúde. Como vocês sabem, a área da saúde é altamente regulamentada, precisa de muitos regulamentos aí, né? Então o CDC vem suportar essa questão da GDPR, compliance, e o Brasil é um dos mercados um dos maiores mercados
da Establishment Labs, com a marca Motiva, que é a marca de implantes mamários, mas ele atua em toda a América e também na Europa. Eles são bem fortes. E os serviços que a gente ofereceu para eles foi desenhar a Patient Journey, eles nem chamam de Customer Journey, eles se referem ao Patient Journey, essa questão do GDPR, por ser uma empresa de saúde, tem dados sensíveis e privacidade, novamente eu volto para o pilar da coleta de dados e do que está drivando, né, as necessidades do consumidor, para o pilar de privacidade. E a gente também está apoiando eles no conteúdo personalizado, né, durante toda a jornada dessa paciente. Passei demais, deixa eu voltar aqui. Quais foram os challenges? É muito interessante esse cliente que a gente tem, porque eles têm uma visão muito bacana do que eles querem e como eles querem transformar de fato a indústria. Porque quando eu vou comprar um implante mamário, eu confio bastante no meu cirurgião. Eu nunca fui fazer cirurgia mamária, mas é isso que as mulheres procuram, uma opinião médica, né? Então, confiam bastante se o médico influenciar nessa compra de implante mamário, a marca que ele influenciar, eu vou confiar. E o que esse cliente quer? O challenge deles é de pegar os dados do consumidor que antes estavam nas mãos dos cirurgiões e trazer para a empresa, no caso a Establishment Labs. Pegar todos os dados, todas as preferências, tudo que a consumidora vem engajando com o cirurgião, eles querem colocar isso para o banco de dados deles para estar influenciando diretamente a venda e não está passando pelo cirurgião necessariamente. Eles também estão capturando dados do cirurgião, mas aqui eles querem focar nessa mudança de paradigma dentro dessa indústria de implantes mamários. Acho que tinha um pop-up, né? Um pop-up. Pronto. E Obrigado. O que a gente fez? A gente fez um design thinking com eles para pensar nessa jornada toda. A gente implementou o CDC para fazer essa mudança de paradigma e coletar os dados das consumidoras dentro da própria empresa, eles terem a ownership, eles serem os donos desses dados, e também implementamos o marketing conectado com o CDC para oferecer um conteúdo personalizado. Se eu tenho os dados, eu preciso fazer alguma coisa com eles, né? Transformar esses dados em experiências reais e experiências de valor, né? Entregar valor para esse cliente. E aí, nós temos alguns dos resultados, que é isso que eles, de fato, mudaram aí o jogo nessa indústria de implantes mamários, sendo os donos desses dados. Como que eles fizeram isso? Só para explicar um pouquinho, vocês veem aí uma tela do Motiva Imagem, que é a marca da brand do implante mamário. Eles colocaram alguns formulários, fizeram um Progressive Profiling, que é uma das funções do CDC, de capturar no módulo de idente, de capturar esses dados da consumidora. Começa engajando, a pessoa está procurando por implante mamário, cai na página do Motiva Health, que é o site deles. Até aí, ele é um consumidor, uma pessoa anônima, e você passa, como que eu transformo ele numa paciente conhecida? Eu coloco algumas telas de registro, começo com um registro que é chamado no CDC de Light Registration, registra aqui na nossa newsletter, a pessoa coloca o e-mail, e ao longo da jornada dessa consumidora, tem blogs, tem registro de implantes mamários, algumas telas do CDC de registro para saber mais do cliente vão sendo chamadas e implementadas, e eles vão construindo essa visão 360 graus da paciente.
Aqui a gente vê algumas telas que foram usadas, o CDC está suportando toda essa captura de dados de forma simples, conveniente e sem quebras, porque não é só o site, tem o aplicativo deles e, como vocês podem ver, tem um login, o Social Login, que é uma das funcionalidades também do CDC muito bacana, que quem não gosta de estar se registrando aí facilmente, somente num clique de botão com a sua rede social favorita, e depois ali um formulário mais extensivo com algumas informações que não foram pegas antes no Social Login ou no Light Registration. Essas aí são algumas telas ilustrativas que foram implementadas com o Customer Identity do CDC. E para finalizar, aqui a gente tem a gente tem uma ideia melhor da jornada da paciente que a gente está atuando com o CDC e com o marketing, tá? Falar em linhas gerais, primeiro a paciente, como eu disse, começa a interagir com a empresa ao procurar por um implante, ela se inscreve numa newsletter, tá? Com a Light Registration, e-mail e só. Depois a gente vai nutrindo essa paciente e o CDC vai capturando mais dados, desde os dados que ela clicou para fazer uma consulta, para marcar uma consulta com um cirurgião, e ele vai detectando esse comportamento e até detectando frequência alta de login na página que ela faz esse login. Por sua vez, a gente tem esse marketing suportando todo esse processo de personalização. O marketing vai sendo acionado durante essa jornada e vai oferecendo um conteúdo de acordo com a etapa que a paciente está, né? Com um conteúdo personalizado e de acordo com se ela está ainda numa etapa de consideração, se ela já foi para uma etapa de decisão. Essa Customer Journey, ela pode durar aí, em média, uns 4 anos. Então, é uma jornada longa e a gente precisa atuar especificamente em cada pontinho com conteúdo específico, pelo canal certo e com um conteúdo relevante para ela em cada passo durante esses 4 anos, para que no final a meta é que ela tenha segurança, né? E a empresa, o Establishment Labs, estabeleça essa relação de confiança que eu falei lá no começo, que tudo isso culmine para que essa relação de confiança seja estabelecida e ela termine fazendo um implante mamário utilizando a marca Motiva, que é do Establishment Labs, porque ela tem confiança durante todo esse processo que ela vem interagindo com a empresa. Então, isso é o que a gente queria falar um pouquinho. A gente tem aí alguns minutinhos para perguntas. Cláudio... O graças ficou espanholado. Ficou Muito obrigado. espanholado, desculpa. Sem problema, Muito obrigada em imagina, sem português. problema. Eu gosto muito Imagina, de sem problema. graças em Muito espanhol. graças, eu também, muitas graças. Camila, primeiro eu quero agradecer a apresentação e muito interessante o caso, acho que nada mais enriquecedor que um caso de cliente, né? É um caso prático, me chamou muito a atenção do prazo de implementação, somente 30 dias, e o que, acho que em tempo de quarentena, agora com Covid-19, acho que a gente pode tomar algumas lições, né? Acho que indiferentemente de indústria ou por temas regulatórios, que a gente mencionou agora, farma, né? Os laboratórios farmacêuticos que têm regulamentação forte de dados de clientes, uma pesquisa de desenvolvimento de uma nova droga, ou por temas de compliance, ou por temas de penalidades, para uma LGPD. Mas eu acho que o que mais me chama atenção é que a gente passou por um momento agora de transformação rápida para comércio eletrônico. A gente estava num crescimento muito forte no Brasil nos últimos 3, 4 anos, sempre crescendo, venda online, né, duplo dígito, isso o Brasil como um todo, não é somente SAP, não é somente Queiros,
e agora acelerou mais ainda as empresas que não tinham adotado esse canal online e agora tiveram que adotar por emergência, por necessidade e de continuidade de negócio e continuar prestando serviços e vendas aos seus clientes finais. A minha pergunta é, e aí eu como consumidor final, eu vejo isso, que eu pelo menos nos últimos 3 meses eu fiz login em outros provedores e eu vejo que eu forneço dados para fazer, lógico, a compra. Sem esses dados eu não posso ir adiante, mas eu vejo muito pouco que eu posso ir lá rever quais são esses dados e políticas de consentimento e privacidade em que eu possa olhar e falar assim, estou de acordo ou não estou de acordo, então quero remover esses dados ou quero somente por esse motivo. Por exemplo, o meu e-mail, eu só quero que você utilize para me fornecer status do meu pedido de venda. Não quero, por exemplo, receber spam, comunicação sobre newsletter, sobre promoção, sobre lançamento de novos produtos. Como é que a gente relaciona? Minha pergunta é muito longa, tá? Desculpa. Como é que a gente relaciona, então, esse tema de Customer Data Cloud, a nossa solução, com esses novos tempos, né? Tentar fazer uma análise aqui bem um pouco mais rápida. De fato, a plataforma ela suporta essa questão da transparência e desse controle, né? Ela dá essa possibilidade para que o cliente possa olhar, mas como você disse, são poucos que de fato vão lá e vão olhar. Um dia desse eu estava pesquisando no Facebook para eu ver o que o Facebook está coletando e o que eu posso tirar, e ele tem ele me mostra todo o histórico, ele me deixa deletar, ele me mostra o que eu posso estar virando essa chavinha. E no CDC essas funcionalidades são são configuráveis, né? A gente suporta bastante todos esses fluxos tradicionais de autorização e de consentimento que as empresas hoje estão buscando. Mas uma das coisas também que é importante quando o consumidor olha para dentro é aquela pirâmide. Ele está preocupado com a experiência dele. Se você oferece uma experiência seamless, uma experiência fluida, o consumidor ele vai estar mais seguro. Ele está preocupado também mais com a sensação de segurança, né? Eu me sinto segura se eu dou uma experiência seamless, uma experiência que me passe confiança. Eu eu tenho essa sensação de segurança e eu não vou muito questionar o que estão fazendo com meus dados, mas é importante a empresa estar preparada para isso. Mas com certeza essa sensação de segurança é passada através dessa customer journey linear. Então, uma coisa reflete a outra, mas o consumidor, para o consumidor, se a gente consegue fazer essa sensação de segurança, transmitir para ele através de uma customer journey bem seamless, linear, sem quebras e fluida, isso ele vai, de fato, fazer negócio comigo sem ter todas essas preocupações e essas noias de dados. Entendi. E acho que uma pergunta que veio aí dos participantes tem, assim, se houver interesse, e aí parece que há interesse, né, de empresas em analisar, porque é um tema muito relevante, mas novo para a maioria das empresas, né? Como tratar de uma maneira mais transparente, mas que dê essa confiança que você tanto mencionou. Me parece que a Queiros criou um pacote de implementação rápida, um acelerador que permite que a gente faça entregas mais rápidas, né? Se puder mencionar um pouquinho desse pacote, não precisa falar em termos de valor, em termos assim muito genérico, temos amplo, porque cada projeto é um projeto. Exato. A gente tem pacotes de todas essas soluções. A gente tem um pacote de marketing, que é uma implementação, um speed, né, uma implementação rápida e que já pega as funcionalidades out of the box que já são bastante, que já cobre todos os fluxos mais básicos aí de marketing, e também do CDC, do Customer Data Cloud, implementando os fluxos mais básicos de standards que as empresas hoje usam, como o login, social login, light registration, fazer esse profile progressivo, chamando algumas telas que já vêm out of the box e que é super
super customizável e fácil de configurar isso, e a gente faz esse desenho com o Design Thinking para desenhar esses fluxos de captura de dados, onde você quer capturar esses dados, como que você quer fazer, guiar o seu consumidor através da jornada, e a gente usa todas essas funcionalidades out of the box e faz uma implementação aí de um mês e meio, dependendo aí dos requisitos Interessante. dos clientes. Interessante. Eu acho que é importante reforçar a sua mensagem, que você até já explicou durante a apresentação do seu conteúdo, que a solução é agnóstica, né? Então, não importa a plataforma de comércio eletrônico, não importa a solução ou a plataforma de marketing digital, não importa o CRM que é utilizado, a solução de Customer Data Cloud, ela se acopla a qualquer arquitetura, qualquer infraestrutura, e não é necessário ter todas as soluções de SAP para ela ser acoplada, perfeito? Exato, e ele faz essa sincronização entre os sistemas Legal. que o consumidor tem, né? Porque Legal. ele pode ter diversos provedores. Muito bom, muito bom. Eu acho que não temos mais perguntas, então creio que podemos finalizar. Não sei se tem mais algum conteúdo do seu lado, Cami. Não, só isso mesmo. Legal. Eu queria agradecer aí a nossa plateia virtual. Obrigada pelo tempo, obrigada por estar aqui com a gente e aprendendo mais. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Vocês podem mandar e-mails e entrar em contato com a gente, que a gente está disponível. Muito obrigado a todos pela participação. Um ótimo dia. Fiquem seguros. Obrigado, equipiqueiros. Obrigado, Cami. Obrigado, Ale. Tchau, tchau. Thanks, Pauli. Bom dia. Tchau. Obrigado, Nunes. Tchau, tchau. Obrigado, Ale. Tchau, tchau.